Opa, tudo bom? Cara, finalmente lançou na Netflix Kaoruhana, que é um anime que, na minha opinião, a Netflix errou muito na forma de ter lançado, cara, que demoraram pra caraca, o hype do anime mal já passou. Mas eu fico feliz que ainda tem gente comentando do anime sendo lançado na Netflix. E cara, eu preciso comentar hoje com vocês sobre essa obra que é a minha favorita, assim, dos mangás. Kaoruhana é meu mangá favorito. E cara, eu fico muito feliz que esse anime finalmente chegou, né, aqui para todo mundo poder assistir de forma mais acessível, sabe? Então eu vou falar com vocês hoje sobre o anime. E eu vou te convencer a assistir Kaoruhana. Ou melhor, eu vou te convencer a ler Kaoruhana. Ler o mangá. Então, cara, senta aí, se liga no vídeo, que hoje eu vou falar com vocês sobre essa obra, os dois primeiros episódios de anime que foram lançados, que na minha opinião estão incríveis pra caraca. Então, bora lá. Ever since my girl left me, my whole life been so lonely. Mano, o anime já começa com o nosso parceiro Hitaru e os amigos dele. E cara, eu só tenho que dizer como é que é muito maneiro a química entre os grupos aqui, os núcleos dos personagens em si. Tipo, a Kaoroko rouba a cena toda vez que ela aparece, ela tem o núcleo dela ali, mas eu vou começar mais falando, porque os dois primeiros episódios tem mais um foco no Hitaru, sabe? O Hitaru, cara, o grupo dele é muito maneiro, porque cada personagem tu vê que eles têm sua própria personalidade. E tipo assim, eu não posso comentar muita coisa mais, porque os dois episódios aqui que foram lançados até agora do anime na Netflix não falam muito disso, mas quem lê o mangá já tá ciente como é que eles são personagens muito, mas muito bem escritos. No primeiro episódio já é explicado pra gente sobre o lance dos colégios, que é basicamente tem dois colégios, um pra garotas ricas mimadas, que é onde a Kaoroko, a nossa garota mais adorável e simpática dos animes e dos mangás, estuda, e tem o Hitaru. O Hitaru, ele é basicamente do colégio de delinquente, que é conhecido por causa dos encrenqueiros, das merdas, das paradas todas. Esses colégios, eles se odeiam, basicamente é isso. E cara, basicamente acontece que o Hitaru, que é o nosso brother, ele trabalha numa confeitaria, tá ligado? E nessa confeitaria da família dele, que ele trabalha com a mãe dele, ele conhece então um dia uma garota que adora comer pra caraca, uma garota muito fofinha. Mano, sério, olha isso. Olha como ela é muito fofinha, adorável. Toda vez que ela aparecia, ela roubava a cena pra mim. Eu pausava take por take. Eu tava até assistindo com a minha amiga em calma, né? Esses dois episódios do anime que foram lançados na Netflix. E cara, não tem como, mano. A Kaoroko rouba muito a cena toda vez que ela aparece, tá ligado? Velho, é adorável. Aí, tipo, começa a rolar um clima ali e tal. É bem bonitinha a forma que os dois conversam. E ela simplesmente sai correndo, ela fica nervosa. E, tipo, o nosso prota, ele fica se culpando por isso. E, cara, ele tem esse lance que, por causa do passado dele, por ser um cara, tipo, muito alto e ser loiro, passar essa vibe meio delinquente. E, tipo, na adolescência dele no anime, você consegue ver que ele tinha uma fase meio Sasuke, cabelinho caído e tudo. Ele sempre assustava geral, então ele sempre carrega esse trauma que todo mundo vê ele como um cara muito assustador, um cara que é muito encrenqueiro. Será que ele é o cara mais gente boa que tu pode conhecer, mano? Mano, na moral, eu vejo esse cara e falo, mano, eu sentaria, tomaria um café com esse cara, passaria uma manteiga no pão e comeria com ele tranquilamente, velho. O cara é muito gente boa. E assim, ele tem a mãe dele, que é uma personagem aqui, que ela aparece pouco. Mas quando ela aparece, ela é muito bem trabalhada. A mãe dele é uma personagem que, tipo assim, em poucos momentos que ela aparece, ela vai ali pra ter o papel de mãe. Ela fala as coisas, tipo, óbvio. Cara, a garota, ela correu porque ela tem interesse em você, esse tipo de coisa, sabe? Ela não fala, obviamente, assim, porque, pelo que eu sinto, ela parece que quer que o filho mesmo veja isso. Mas ela fala, cara, como que você é burro, como que você é idiota? Não é tão óbvio, você não consegue enxergar isso, não sei o que, esse tipo de coisa. E isso quebra também um outro clichê, que muitos animes, os protagonistas não têm pai ausente, nos animes de romance principalmente. Porque se tivesse o pai presente, o tio ali presente, sei lá, algum parente presente, que, cara, falasse o óbvio, mano, a garota é assim, porque é isso. E aí vamos tocar um outro ponto importante. Essa obra, ela tem um negócio que é muito legal, que ela é realista no romance, que é o quê? O romance dela não é aquele romance enrolado de muitas obras que, por exemplo, demora por 500 capítulos para os personagens poderem dar só um beijinho, tá ligado? Aí quando finalmente dá, decide acabar a obra. Não, cara. Aqui você vai ver, em poucos capítulos, eles já assumiram um relacionamento, decidiram namorar, daqui a pouco já estão se beijando e já começa a desenvolver outro casal, e isso é bem legal. Acabei dando um spoiler do mangá aqui. Mas tá bom, eu tô falando do anime, né? E
cara, continuando o que eu tava falando, então, por causa da mãe dele, ele, então, pensa um pouco sobre o passado e tal, e ele vê que, cara, a Kaoroko, eu assustei ela porque, ela deve ter me achado assustador, etc e tal. Aí a mãe dele vai lá e fala, você não é nada disso. Aí, basicamente, depois a gente já tem uma cena no dia seguinte mostrando o nosso querido Prota no colégio, lá com os amigos dele e tal. Os amigos dele tá chegando e ele tá ali sentado pensativo, pô, pensando na garota que ele expulsou. E, cara, eu gosto muito dessa cena aqui, porque por mais que ela possa estar ali, você talvez que seja um pouco meio ignorante, podemos dizer assim, pra pescar essas coisas, a cena basicamente é muito maneira, porque ela mostra como que os amigos conhecem o amigo deles, sabe? Eles já viram ali, em poucos segundos, só de ver o jeito que o amigo tava se comportando, que ele realmente não tava bem. Ele não tava apresentando sinais ali. Você vê pelo olhar do cara de cabelo ruivo. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que isso aqui não é ruivo, hein, Prix? Cara, eu sempre sei o nome dele, mas justamente agora eu esqueci. Vou colocar aí na edição. Ele vê no olhar do amigo dele que ele tá passando por alguma coisa. E tipo, isso é algo bem real. Porque muitos animes, os caras às vezes é muito leigo. Os protagonistas coadjuvantes é muito leigo pra pescar o que tá acontecendo. Fulano tá bem, deixa disso que nada. Ele vai ficar melhor, esse tipo de coisa. Com certeza você já viu essa fórmula sendo usada em vários animes e anime. Mas é que não, ele simplesmente em poucos segundos já vê. Cara, ele tá passando por um negócio que é complicado. Aí depois a gente já tem uma outra cena dele que, por sinal, me identifiquei muito, que é basicamente que ele tá no quarto ali, lendo um mangazinho, né, sentado na mesma poleta que eu fico. Me identifiquei muito com o Ritarou nessa parte. Aí sua mãe do nada chega ali falando alguma coisa. Só que no caso aí a mãe dele tá aqui pra falar, olha, filho, a senhorita Wagari, a Kaoroko Wagari, que é a nossa waifu fofinha aqui do anime, ela fala, né, ela chega e fala assim pra ele, olha, a senhorita Ogo Wagari, ela... Nossa, desculpa, galera. É que o japonês aqui de vez em quando fica meio isolado pra falar, meus pronúncias são péssimos. Mas a senhorita Kaoroko Wagari Kaoroko. Caraca, me deu Alzheimer. Kaoroko Wagari. Ela tá aqui e ela quer muito te ver, filho. Então o nosso querido Ritarou, então ele vai lá falar com a Kaoroko. E aí depois tem uma ceninha mó fofinha que eles se encontram ali, eles começam a conversar. E é legal que aqui tem um negócio que é o seguinte, que os dois eles têm meio vergonha de falar com o outro. Só que não é aquele basicamente vergonha clichê de anime, de mangá que tu vê que os caras ficam horas sem falar um com o outro. Não, aqui é uma vergonha bem real, que eu me identifiquei com eles. Quando eu tô com vergonha, eu fico assim de forma parecida, sabe? Tipo, a gente se engasga um pouco, mas ele consegue falar. Fala um pouco contido, mas consegue se expressar mesmo com dificuldade. E aqui você vê isso, é legal como é trabalhado. Não tem aquele clichê do horas, aquelas cenas dos dois se encarando sem saber o que falar. Não, você vê que aqui eles realmente estão lutando contra si mesmo pra poder falar um com o outro o que sentem, o que eles querem se expressar. E cara, isso é muito legal. No mangá isso foi muito bem escrito, no anime também isso foi muito bem apresentado igual no mangá. Basicamente tem um bagulho legal, que nessa cena específica eles estão tipo assim... Ela se ofereceu, né, pra eles dividirem um bolo e tal. E ele sabe que ela adora comer, então ele recusou dividir com ela, porque ele quer que ele coma o bolo. E, cara, a expressão dela nesse momento é muito maneira. Porque ela, tipo, ela fica olhando e falando, ele vai comer. Cara, sério, ô editor, coloquei na tela, por favor, mano. A cena dela com um bolinho assim, olhando e querendo, desejando, salivando. Cara, é muito fofinho, meu Deus do céu. Ela é uma personagem muito adorável, cara. Eu juro pra você, você vê o anime, você se encanta com ela, que é impressionante. O carisma que ela tem em poucos segundos é muito fofo, é muito adorável, sabe? E, cara, essa cena é muito maneira. Tem uma ceninhas ali, tipo, mostrando como que ela tava feliz em poder conhecer isso. É legal que a autora consegue expressar de uma forma, assim, você pode achar até clichê, mas eu achei até bonitinho, então passa um prano. Desculpa meu português, a dicção tá... Mas ela passa um pano ali, dá pra passar um paninho ali, porque, cara, é bonitinho, vamos ser francos. Se não vê isso, você vai querer jogar. Tu vai achar fofo, pelo amor de Deus, né? É muito adorável a Kaoroko, cara. A Kaoroko é impressionante o nível de carisma que a personagem tem em poucos segundos. Eu posso estar falando isso, exagerando porque ela é fofinha? Com certeza. Mas, mano, eu não consigo ver e botar defeito em nenhuma coisa ou cena quando ela aparece, velho. De verdade. Aí ela explica pra ele que ela sempre esteve ali na loja, só que ele nunca viu ela, nunca reparou. Aí depois ele se toca, caraca. Assim, no mangá, fica claro que ele basicamente tem uma visão que ele lembra que ela já tava ali na loja outras vezes. Só que no anime, por algum motivo, eles não quiseram falar disso.
E ele só fala, ah, então essa garota aqui eu nunca vi ela antes. Olha, sinceramente, é uma mudança que não me incomodou, mas eu senti falta. Aí depois eles compram um bolinho, assim, ela compra um bolinho, porque ela ama comer bolo. E, cara, eu acho isso algo bem maneiro, porque eu me identifico com ela, que eu também adoro comer. E, cara, aí eles têm uma conversazinha muito fofa, muito meio que tu fala, meu Deus, eu estou ficando boiola vendo esse anime. É impressionante como esse anime te deixa boiola, só que é aquele anime que você fica feliz porque você tá boiola com ele, tá ligado? Nem aquele anime que tu, pô, ai, que droga, eu estou acendendo aos meus desejos de animes fofinhos, waifus, ai, anime de coelhinha, tá ligado? Não, é aquele anime que fala, cara, isso é fofo, mano. Meme do 50 Cent. Entendeu? É tipo isso, tá ligado? Aí eles têm uma conversazinha bonitinha e tal, ela vai embora, ela vai indo, né, vai embora, o Hitaro simplesmente deixa ela ir, uma garota fofinha bonitinha naquela, tipo, o cara esquece dos Ítalos Santos e pedidos que tem na rua, manda a garota ir e ele fica e volta, tá ligado? Pra confeitaria. Aí, claro, antes dela ir, né, de Pidires e Ítalos Santos da vida, ela basicamente ela fala uma coisa assim muito bonitinha pra ele, que ela fala que ela nunca sentiu medo dele, que ele é um cara muito gentil, essas coisas. Cara, isso é algo bem legal, porque, tipo assim, já mostra basicamente que ela já tem uma visão, tipo, diferente do protagonista. Não é aquela coisa que, por exemplo, tu vê que o anime não perde tempo em apresentar aquele negócio da personagem ter que descobrindo esse lado, que o outro protagonista não é daquele jeito, como todo mundo fala. Não, ela já tá ciente disso, ela já sabe porque ela basicamente já conhece ele pessoalmente, de certa forma, só de vista. Ela vê que ele é um cara trabalhador, que ajuda a família dele, que tá o tempo todo ali na confeitaria, ele se importa com a família, esse tipo de coisa, né? Também isso tem a ver um pouco com a inocência da personagem? Sim, também. Mas também ela já tá um pouco ciente, mesmo nunca tendo falado com ele antes, sobre o tipo de pessoa que ele é. E claro, quando ela falou aquilo, não tem como. Eu que tava com meu amigo em casa, a gente ficou super boiola vendo aquilo, que meu irmão. Não dá, não tem, mano. Esse anime aí, tu vê, tu fica boiola. Tu não vai começar a rebolar lente pros crianças, não vai, mas tu fica muito boiola. Aí basicamente, o nosso protagonista depois disso, ele vai pro quarto dele e fica pensativo, caraca, eu tava falando com ela, porque ela gosta tanto de mim. Cara, incrível, por quê? E todo mundo tem medo de mim, ela gosta tanto de mim, não sei o quê. Aí basicamente a mãe do nosso protagonista chega e cara e fala, manda real pra ele, assim, do relato. Meu amigo, tu deixou uma garota fofinha, lolicon, bonitinha, toda linda, e sozinha pra casa, na noite. Você não tem medo dos Ítalos Santos e Pidires que estão aí na rua, não? Não tem, você acha mesmo que alguém vai querer fazer maldades com ela? Tá ligado? Mano, eu gosto muito da mãe do nosso protagonista porque ela só mete as realidades pra ele. Não de forma muito direta, muitas vezes, mas ela com poucas palavras fala, você já entende o que ela quer dizer e o protagonista também entende. Então aí depois ele vai atrás dela e, cara, olha, chega na cena que mais me dá raiva, porque eu tava vendo isso com meu amigo em Cal, velho. Cara, foi a cena que a gente, nossa, ficou puto, começou a quebrar as coisas das nossas casas aqui de raiva quando via isso. Porque, olha, ela tava lá, aí, tipo, eu esqueci de comentar que no início tinha uns caras lá que estavam implicando com os amigos lá do nosso protagonista. E, tipo, eles ficam defamando ele, né, por causa da parada do colégio, do colégio dele ser só gente de roaça, o pessoal que faz as bagunças, faz as merda. E, cara, basicamente eles aparecem aqui de novo pra implicar com a Kaoru, porque eles viram não sei nem quando isso foi apresentado, mas eles viram nosso querido Hitaro com a Karoko lá e tal. E, cara, mano, eles começam a falar, que ele é isso, ele é aquilo. Aí, cara, a nossa Karoko, ela é corajosa, porque quando é pra falar do Hitaro, mano, ela fala, você nem conhece ele, quem é você pra falar isso e tal, etc. Aí os caras ficam bolados. E, meu amigo, nessa hora... que ódio! Nossa, mas que raiva, mano. Meu amigo, aí eu pego pelo pescoço, assim, tá ligado? Tinha que ter uma lei. Pode. Olha, que ódio, cara. Mano, os caras decidem meter um soco nessa coisa fofa e adorável que é a Kaoroko. Os caras decidem socar a cara dela, velho. Pelo amor de Deus, que ódio. Eu tinha que fazer um vídeo só de 5 minutos declarando ódio contra esse merda. O personagem mais odiado da cultura pop em geral. Cara, na moral, que ódio. Esse protagonista apareceu em poucos segundos. Esse personagem apareceu em poucos minutos. E só em poucos minutos, meu amigo, que vontade de descer a porrada nele, tá ligado? Olha, mas só acho que depois eu sei uns bagulho que acontece com ele aí que já me deixa muito feliz. Mas eu não vou dar spoiler que isso já é coisa que tá no mangá.
Mas, cara, aí basicamente tem isso. E basicamente o que acontece depois é que. Aí ele chega lá pra sua Vodinha, nosso prota, e tem uma cena muito fofinha deles dois de novo. E ela fala que nunca teve medo dele. E, cara, é muito adorável. Sério, é de verdade, é adorável demais. Essa personagem, ela existe, só dela existir te deixa feliz, te deixa com uma, uma energia boa, tá ligado? Parece que você nunca namorou aquela garota tatuada que te dava bola e te traumatizou. Mano, é impressionante demais o como que essa personagem é adorável. Ela é, nossa, perfeita. Aí depois disso tem uma cena linda que eu acho demais no mangá, é bem marcante pra mim essa cena. Eu gosto muito e, cara, no anime também ficou muito bem animado, curti. Que é que eles, basicamente, o nosso querido Prota tá na escola e, cara, ele abre a cortina lá da escola, tá ligado? Quer dizer, ele não abre a cortina da escola, quem abre é a nossa querida Kaoroko, lá do colégio. Pra você que não sabe, é porque eu esqueci de explicar, mas o colégio, a Kaoroko é do colégio das meninas lá, são mesquinhas, chatas pra caramba, e o Hitaro, ele é do colégio dos delinquentes, né, como eu já disse. Aí, basicamente, o que acontece é que a Kaoroko abre a cortina lá do colégio porque sim, e ela vê o nosso prota lá, o Hitaro, e os dois trocam olhares, e dá um nervoso no Hitaro. O Hitaro fecha a cortina assim, caraca, meu Deus. E termina assim o primeiro episódio. O nosso segundo episódio, ele já começa de uma forma bem maneirinha. Eu gosto muito como esse anime, ele tem um negócio que eu acho muito legal. Que além de ele trabalhar um romance bem escrito, um romance realista, um romance que realmente anda pra frente, não é um romance enrolado, ele explora muito esse slice of life. É muito gostosinho você pegar simplesmente assim do nada a vida dos personagens, não só dos nossos protagonistas, a Kaoroko e o Hitaro, mas também as pessoas em volta dele. E, cara, tipo assim, o episódio já começa num estilo bem Slice of Life, bem tranquilo, good vibes, do nosso querido Shoshei, que é o ruivo, o cara que eu esqueci o nome quando eu tava falando no primeiro episódio, ele que tava falando com o nosso querido Hitaro, que ele não suporta, o pessoal do colégio Kyoko, que é o pessoal do colégio da Kaoroko, ele não aguenta que as garotas o tempo todo querem dar uma de superior, desprezam o pessoal da Shidori, que é o colégio deles. Então, tipo assim, já começa com um bagulho que, cara, eu falei, mano, é muito um papo que eu tinha na escola com os meus amigos quando a gente estudava no fundamental, tá ligado? É muito essa vibe. Então, tipo assim, eu me identifico muito com esse cara. Eles estão ali trocando um papo, muito legal essa cena. O nosso prota surta quando eles falam do colégio Kikyo, que é o colégio da Kaoroko, que eles falam mal, que não aguentam as garotas, e ele basicamente grita com o amigo deles. E depois ele se espanta, porque o Hitaro ele é um cara, como eu falei, muito good vibes. É aquele cara tão gente boa, meu amigo, que quando você tá no churrasco lá com a família e todo mundo, e tem aquele seu primo, ou aquele seu tio que traz os amigos dele, tá ligado? O Hitaro é esse tipo de cara que vem convidado pra festa, só que ele é tão gente boa e tão amigável com todo mundo que você faz questão de, por exemplo, quando tá com a tauba de carne lá do churrasco topzera, que seu tio ou provavelmente seu pai tá fazendo lá, tu dá prioridade ao cara e fala aí, toma meu chefe, escolhe o que tu quiser, tá ligado? E ele é esse tipo de mano, parceiro. Aí, pô, ele tava lá depois, todo mundo se espantou, mas beleza, tranquilo. Aí depois nosso querido amigo fica ali, né, pensando sobre a garota, né, enquanto olha a janela e vê o outro colégio ali. Pô, aquela garota tão maneira, pena que eu nunca mais, eu acho que eu vou ver ela. E, mano, eu gosto muito disso, porque não são os monólogos reais, sabe? Tipo, ele realmente se questiona. Tipo, eu acho que é legal aqui, que também não é aqui nesse anime, aqui no mangá também, a drama não é uma trama pesada. São monólogos que eu acho que qualquer um de nós pensaria. Basicamente, depois disso e tal, do nosso querido amigo ficar ali pensando, os amigos dele decidem então sair, tá ligado? Dar um rolê, coisas de parça, amigo, brothers. Então eles vão lá pro karaokê. E, mano, eles decidem ir lá pro karaokê cantar, mas no meio do caminho, de repente, tá um monte de cara. Todo mundo do colégio tá ali olhando, porque tem finalmente uma garota esperando em frente ao portão. E, tipo, num colégio só de homem delinquente, mano, ver uma garota ali, parece que é um bagulho raro, mano. Geral igual o primata, tá ligado? É igual quando você tá jogando um videogame ali, tá em cal com seus amigos parado. Aí de repente entra uma mulher, todo mundo, caraca, mulher. Mano, basicamente é isso, tá ligado, parceiro? Aí, pô, tá uma garota ali fofinha, bonitinha, todos os machos ali olhando, né, do portão. Caraca, tem uma garota aqui. E, mano, parece. Eu acho engraçado que nessa cena, e no mangá também, todo mundo fica olhando como se nunca tinha visto uma mulher na vida, tá ligado? Um monte de primata no portão e parece que geral tem medo de encostar nela. Fica todo mundo de longe olhando. E, pô, mano, essa cena é muito engraçada. Aí o nosso querido Ruivinho, o Shohei. Eu vou chamar de Ruivo aqui porque eu tenho dificuldade pra falar o nome dele. Desculpe, mas minha dicção de japonês ela é horrorosa.
Aí ele vai lá falar com a Karoko e ela espanta ele, só que o nosso querido Hitaru, ele chega lá, aí o nosso amigo fala, não assusta a garota. Aí depois chegam umas amigas lá da Karoko e elas decidem pegar a amiga delas e levar pro colégio, porque elas acham que o pessoal da Chidori tá lá fazendo maldade com elas, coisa. Mas então, né, depois nossos amigos eles estão indo pra casa deles e o nosso protagonista, o Hitaru, ele tá lá de boa, né, uma good vibes, pensando na cabeça dele, pô, cara, será que a Karoko ela veio me ver? E nessa hora eu me identifiquei muito com ele, porque eu acho que se uma garota aparecesse no porta do meu colégio me procurando, no início eu não ia acreditar. Eu acho que talvez ela deve estar conhecendo alguém, etc. Ou ela talvez está, sei lá, com outro cara aqui, talvez ela tenha um namorado que eu não saiba, esse tipo de coisa. Então eu me identifiquei muito com ele nessa parte. E para tudo, que eu preciso muito comentar com você sobre uma coisa. Cara, eu vou ser sincero com você, eu assisti esse anime dublado, obviamente, porque lançou pra Netflix, dublado, tinha a opção de já ser legendado há quase 2 meses já. Eu escolhi não assistir porque eu quero esperar chegar na Netflix, porque eu sou o tipo de cara que se for pra ver anime legendado eu prefiro ler um mangá. Então eu tava lendo o mangá realmente enquanto o anime tava ausente, né, relendo no caso o mangá, porque tem tempo já que eu conheci essa obra. Claro que eu não li tudo, porque quando eu leio um mangá, eu leio só um pouco, porque eu quero ter a experiência de ler ele todo, fisicamente, né? Então eu tô esperando a MPEG publicar o mangá de Konohana aqui no Brasil, pra eu começar a colecionar ele. Só que, cara, tem que falar sobre o crime que a dublagem perdeu. Mano, eu sou a favor, quando a dublagem, ela chega ali, pra, tipo, ela faz umas mudanças que são legais. Cara, tava rolando a cena do karaokê, do amigo do Hitaru lá cantando, Shoshei. Velho, eles cantando em japonês. Por que eles não fizeram igual o Kaguya-sama? Que na mesma cena, assim, uma cena quase parecida, tava lá o nosso querido presidente cantando, tá ligado? Lá fazendo o canto dele no karaokê e os caras dublaram a música e não fizeram a tradução da música que ele tava cantando em japonês, não. Abrasileiraram, colocaram pra ele cantar evidências. Ô editor, coloca o trecho disso aí, por favor. O resultado da batalha de hoje... Eu preciso ensaiar mais um rap. Derrota do Shirogan. Entendeu? Então pra mim esse é o único crime da adaptação. Mas não é nem da adaptação no caso, é da dublagem em si. Mas eu entendo que talvez a Netflix ela deve ser um pouco mais dura com esse tipo de coisa. Talvez os dubladores não tenham essa liberdade, cara. Se bem que eu não sei, porque, por exemplo, a dublagem da Netflix de Dan 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 tá bem abrasileirada. Tá, mas continuando o que eu tava falando. E tipo, um dos amigos lá do Hitaru, enquanto estavam lá no karaokê, eles basicamente estavam lá, né, com o Hitaru curtindo e tal, mas um dos amigos dele viu que ele tava meio pra baixo, tava meio pensativo, reparou no curativo que ele tava na cabeça, e falou, cara, tá tudo bem, brother? E o Hitaru fala, tipo assim, não querendo contar pros amigos deles ainda, porque ele acha que eles vão julgar, vão falar mal, porque eles acham que os amigos dele dão mais importância a essa rixa inútil dos colégios, meninas contra meninos e essas merda toda, o pobre CLT contra as ricaças. Ele então decide não contar e fala que tá tudo bem. Só que o amigo dele sabe. E cara, eu acho isso aqui muito legal. Os amigos do Hitaru, eles são amigos mesmos, cara. Eles reconhecem o amigo deles, eles se importam com os amigos deles, ele quer saber se tá tudo bem. E o legal é que, tipo assim, eles falam, beleza, mano, mas quando você quiser contar com a gente, você pode contar, mano, é só falar. Mano, isso é muito legal, porque realmente é uma amizade. Isso é maneiro de se ver, tá ligado? Não é, tipo, aquelas amizades de anime, que tá ali, o cara tá ali pra fazer graça, tá ligado? Não, eles realmente aqui tem uma importância na história. Isso pra quem lê o mangá sabe que eles têm uma importância bem legal. O anime por enquanto ainda não mostrou isso, mas vocês vão ver logo logo. Mas assim, eu gosto muito porque além dessa obra, ela também desenvolveu o casal de uma forma legal, o casal principal, e além de ter outros casais que vão surgir na frente, eles desenvolverem. Todo personagem aqui, eles importam. Eles não existem só por existir ou pra encher linguiça. Todo personagem aqui, quem lê o mangá tá ligado que eles têm a sua importância na trama. Eles têm o seu sentido e o porquê deles existirem. E isso é muito legal. E cara, aí nosso prota de noite, já voltando depois do karaokê com os amigos, ele vai lá pra confeitaria da família dele pra ver a mãe. E ele tem uma surpresinha com a nossa queridinha, nossa wife favorita dos animes e dos mangás, Karoko. Tava lá esperando ele. E cara, mais cena fofinha, que diálogos bonitinho. Muito lindo, sério. Boelice. Ai meu Deus, eu acho que eu vou rebolar para o meu chefe. É basicamente isso.
Aí a mãe do nosso prota chega lá e fala, dá um sermão porque ele chegou atrasado e ele não avisou, e que ele chegou tarde na confeitaria, em casa. Eles, beleza. Aí ela entrega pra ele uns pedaços de bolo e eles começam a dividir um pedaço de bolo enquanto conversam. Mais diálogo bonitinho, muito fofinho. Aí tem uma cena muito bonitinha que basicamente ela oferece o bolo. Aí a Karuka ela fica com fome, cara. E essa cena é muito engraçada. De tu, coloquei por favor também. Coma esse bolo como um pedido de desculpas. Acontece que eu não posso aceitar. Pode comer. Não, você tem que comer o bolo. Relaxa. Ele tá bem gostoso. Pode comer. É que... Me desculpa. Muito obrigada. Imagina, ela também ama comer. O diálogo deles, enquanto eles comem o bolo, é uma boiolagem sem limites. É uma boiolagem sem limites que, meu amigo... Não, sério, não é aquela boiolagem ruim, é aquela boiolagem que fala, meu Deus, que obra-prima. É muito bonito, é sério, é a química ali. E o legal é como que eles falam com o outro, mas tipo assim, eles estão constrangidos, mas ao mesmo tempo eles estão criando a coragem. Não é aquele constrangimento clichê de anime que os caras ficam se encarando sem falar nada, até alguém tomar atitude e falar. Não, eles realmente, você vê que eles se esforçam pra tentar se comunicar com o outro. Cara, isso é muito legal. Absolute anime, absolute mangá, mano. Absolute cinema. Isso é cinema 2. Aí o nosso prota, ele fala que achou que a Kaoroko nunca mais ia voltar lá na confeitaria dele por ter achado que ela tinha sido sentido ameaçada por ele. Ela saiu correndo. Cara, o diálogo é muito bonitinho. Ela fala de um jeito tão fofo, meu brother, um porquê que, meu amigo, eu fiquei muito boiola. Aí ele fala que ele estuda na Shidori, e ela fala, porque eu estudo na Kikyo. E ela fala que ficou feliz em saber que ele era da escola Shidori, do colégio do lado dela, porque eles vão se ver mais. Meu amigo, a boiolagem aqui é sem limite. Aí ela vai embora e ele fica achando que magoou ela, fica um climazinho. Aí a mãe do nosso prota chega ali pra acabar com essas ideias clichê que ele tem na cabeça e fala com ele. Aí ela chega ali, eles começam a conversar, o Hitaro fala, ai mãe, a senhorita Agri, a Kaoroko disse que ficou muito feliz em me ver, eu não entendi o porquê. Cara, e o que eu gosto aqui é que a mãe do nosso protagonista, ela saca logo, ela fala, meu Deus, eu não parei um idiota, não é possível que ele não sacou que ela tá afim dele. Velho, e é muito legal, porque ela literalmente, tipo assim, ela fala com ele, não de forma muito explícita, mas ela quer que ele, a gente entende que ela quer que ele saque por conta própria que ela tá afim dele. Então ela vai, dialoga com ele, e é muito legal, porque se fosse qualquer outro anime, pra falar a verdade, na maioria dos animes, até nos de romance, o protagonista nem pai e mãe tem, ou quando tem não é presente, mas aqui a nossa protagonista tem uma mãe, ela é presente, ela fala, dialoga com ele e convence o nosso protagonista a ir falar de novo com a Kaoroko. Além do mais, ela também fala com ele que você tá o tempo todo só pensando no lance que vocês são de colégio que se odeiam, e daí, cara, viva a amizade de vocês e o que vocês têm. Aí então ele decide então parar de julgar, tipo assim, de querer ver ela apenas porque era uma aluna do colégio. E ele entende que ele tá fazendo com ela o mesmo que fizeram com ele. Que não vem a pessoa que ele é, só vem a pessoa do colégio que ele faz parte. E depois tem uma cena muito boiola deles dois conversando, que é uma belezura, você fica com o coração quentinho. E cara, é muito bom o diálogo deles dois. Aí depois tem uma cena muito fofa que pra mim é muito marcante. Tem uma página no mangá que é maravilhosa essa cena, que é basicamente que ele tá lá no colégio, ele decide abrir a cortina, ela também, e ela pula de alegria em ver o Hitaro. E cara, que cena boiola. Aí assim acaba, né, o nosso segundo episódio. Mano, eu não tenho muita coisa a dizer. Esse basicamente foi um review bem meia boca dos dois episódios. Mas cara, a ideia aqui que eu quero te convencer é ler o mangá. Ainda mais que o mangá, ele vai chegar no Brasil ainda no final desse mês, se eu não me engano. Coloca pra mim, por favor, a notícia aí, YouTube. E cara, a ideia é o seguinte, essa obra, ela tem uma coisa muito legal. Vocês conseguiram pelo menos ver, eu espero que tenham conseguido passar, que nesses dois episódios só nesses dois episódios, muita coisa já foi resolvida logo de cara. Sério, porque assim, o legal desse mangá é que ele é dinâmico, ele não é enrolativo. Tudo se desenvolve de uma forma natural, como seria na vida real também. E isso é muito bem trabalhado aqui. Porque, por exemplo, muitos animes cometem um erro
de tentarem desenvolver, mas demora muito e fica enrolando pra quando chega num momento, sei lá, do Planos poder trocar o primeiro beijo, virar algo marcante, só que simplesmente já tá todo mundo cansado e não tem mais o impacto, tá ligado? Aqui acontece tudo de forma rápida e dinâmica, só que é bem escrito, é bem desenvolvido, os diálogos fazem sentido com o que já foi apresentado, então é muito bem feito, sério. E cara, assim, o anime, ele vai parar numa parte que vocês vão ver como que esse mangá, ele é dinâmico, ele tem uma boa narrativa e tudo consegue ser bem trabalhado e não tem encheção de linguiça. Então eu recomendo muito você ler um mangá, mesmo que, por exemplo, quando o anime parar, leia um mangá, cara. Mano, um mangá, ele vai ser lançado aqui no Brasil, eu vou te pedir o apoio para que vocês comprem um mangá físico aqui no Brasil, sabe? A melhor editora atual do mercado é MPEG, a mesma que fez o impossível agora publicando aquela edição de Hajime no Ippo que tá linda pra caraca. Eles vão publicar Konohana aqui. E mano, comprem, porque, velho, a gente precisa apoiar, mano, porque essa obra ela é muito boa. E eu também quero que muitas pessoas conheçam essa obra, porque Konohana é meu mangá favorito e eu gosto muito da trama. Então, cara, faça um favor, leiam um Konohana, porque vocês precisam ver o quão legal é. Eu, depois no futuro, planejo trazer um vídeo mais detalhado sobre o mangá com uma visão mais técnica. Aqui foi uma review mais de boa, trocando um papo com vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido, sabe? O mangá de Konohana, ele é muito especial pra mim. Tem uns momentos muito marcantes, momentos que são lindos demais de se ver. E eu tô muito feliz, porque, cara, pra mim que sou fã dessa obra, é o melhor momento pra mim nesse ano. Porque a gente teve um anime que já veio com dublagem, a dublagem tá muito boa, e só pecaram pra mim naquela parte lá do karaokê. Vai chegar o mangá aqui no Brasil, e eu fico feliz que pessoas estão conhecendo essa obra. Então, tipo assim, mano, leiam Konohana, leiam essa obra, porque ela é muito boa, de verdade, vale muito a pena. Cara, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha convencido você, eu acho, a ler Konohana, cara, é muito maneiro. É um romance realista, muito bem trabalhado, não tem encheção de linguiça. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou ter que parar o vídeo por aqui, porque senão o orçamento do meu editor vai ficar muito caro. E valeu, até mais e fui. Tchau.